A porta do quarto de João se abriu com um estrondo, e Pedro irrompeu como uma tempestade, segurando o celular do irmão mais novo como se fosse uma arma carregada. Você é uma aberração, João. Como você pode fazer isso com a nossa família? Gritou Pedro, o rosto vermelho de raiva, enquanto jogava o aparelho na cama, revelando mensagens íntimas trocadas com outro rapaz. João, petrificado na cadeira, sentiu o mundo desabar ao seu redor, sabendo que aquele segredo, guardado por anos, agora estava nas mãos do irmão que sempre o intimidara. João, com apenas 17 anos, vivia em Lisboa, numa casa modesta no bairro de Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam com o som do fado e o aroma de pastéis de nata. Ele era o caçula de uma família tradicional portuguesa, com pais devotos à igreja e ao trabalho árduo. Seu pai, Manuel, era um pescador que passava dias no Tejo, e sua mãe, Maria, gerenciava uma pequena loja de souvenirs. Pedro, o irmão mais velho de 20 anos, era o orgulho da família, atlético, popular na universidade e sempre o centro das atenções. Mas por trás da fachada de irmão protetor, Pedro nutria um ressentimento profundo por João, que era mais sensível, mais introspectivo, e agora, aparentemente, diferente. Naquela noite fatídica, Pedro havia pegado o celular de João enquanto ele tomava banho, movido por uma curiosidade mórbida que beirava a obsessão. As mensagens com Miguel, um colega de escola, eram inocentes, cheias de confissões tímidas sobre sentimentos mútuos. Eu gosto de você de verdade, escrevera João. Pedro, ao ler aquilo, sentiu uma mistura de nojo e triunfo. Ele sempre soubera que João era fraco, mas isso confirmava suas suspeitas. Sem pensar duas vezes, ele decidiu que precisava corrigir o irmão, custasse o que custasse. No dia seguinte, na escola secundária no centro de Lisboa, João acordou com um peso no peito. Ele tentou ignorar o ocorrido, mas Pedro já havia agido. Durante o intervalo, whispers se espalharam como fogo, ouvi dizer que o João é gay. O irmão dele contou para todo mundo. João, ao entrar na cantina, foi recebido por olhares curiosos e risos abafados. Seus amigos de infância, que jogavam futebol juntos nas praças da cidade, agora o evitavam. Miguel, o rapaz das mensagens, nem olhava para ele, temendo ser associado à vergonha. João confrontou Pedro em casa naquela tarde. Por quê? Por que você fez isso? Perguntou, lágrimas nos olhos, enquanto Pedro, reclinado no sofá, respondia com um sorriso sarcástico, para te ajudar, maninho. Você precisa enfrentar a realidade. Nossa família não aceita isso. Papai e mamãe vão te botar para fora se souberem. A ameaça pairava no ar, e João sentiu o primeiro corte profundo da traição. Ele sabia que Pedro era mimado, sempre conseguindo o que queria, mas nunca imaginara que o irmão usaria seu segredo como arma para humilhá-lo publicamente. Os dias seguintes foram um inferno. Na escola, os bullies, incentivados pela revelação, começaram a atormentá-lo. Ei, maricas, vai beijar o Miguel, zombavam nos corredores. João, que sempre fora bom aluno, viu suas notas despencarem. Ele se isolava na biblioteca, lutando contra a ansiedade que o consumia. Em casa, a tensão era palpável. Pedro agia como se nada tivesse acontecido, mas observava João com um olhar de superioridade, como se estivesse esperando o próximo movimento. Uma noite, durante o jantar, Manuel comentou casualmente sobre um vizinho que tinha um filho assim, e como era uma desgraça para a família. Maria assentiu, dizendo que Deus não aprova essas coisas. João engoliu em seco, sentindo o peso da tradição católica que impregnava sua vida. Pedro, do outro lado da mesa, piscou para ele, um gesto sutil de cumplicidade forçada. João percebeu então que o irmão não só o havia exposto, mas estava manipulando a situação para se posicionar como o herói da família. Enquanto isso, Miguel, pressionado pelos rumores, decidiu se afastar completamente. Desculpa, João, mas eu não posso ser visto com você agora. Meus pais vão me matar, disse ele numa mensagem rápida, antes de bloquear o número. João sentiu o coração se partir, o que começara como uma amizade inocente agora era uma ferida aberta. Ele questionava tudo, seria errado sentir o que sentia. Porque a sociedade portuguesa, tão progressista em leis sobre direitos LGBT, ainda carregava preconceitos arraigados em famílias como a sua. Pedro, por sua vez, começava a sentir os primeiros sinais de dúvida. Seus amigos na universidade riam da história, chamando-o de guardião da moral, mas uma voz interna o incomodava. Ele se lembrava de quando era criança, protegendo João de valentões na rua. Agora, ele era o valentão. Mas o orgulho o impedia de recuar, admitir erro seria fraqueza, e Pedro odiava a fraqueza. João, determinado a não se render, começou a pesquisar em segredo sobre grupos de apoio LGBT em Lisboa. Ele encontrou o ILGA Portugal, uma organização que ajudava jovens como ele. Mas o medo de ser descoberto o paralisava.
Uma tarde, após uma briga particular e cruel na escola onde foi empurrado contra um armário, ele decidiu que precisava confrontar Pedro de novo. Você acha que me ajudando assim vai mudar? Você só me destruiu, disse João, voz trêmula. Pedro riu. Talvez você precise ser destruído para renascer direito. A tensão escalava, e João sentia que sua vida estava em uma encruzilhada. Ele poderia se calar e sofrer em silêncio, ou lutar, arriscando perder tudo. Mas o preço da verdade era alto, e ele ainda não sabia se estava pronto para pagá-lo. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele se esforçava para manter as aparências na escola, mas os olhares e comentários persistiam. Um dia, durante uma aula de história sobre a Revolução dos Cravos, o professor mencionou a luta por liberdades, incluindo direitos civis. João sentiu um lampejo de esperança, mas quando um colega sussurrou, isso não inclui aberrações como você, ele se retraiu novamente. Em casa, Pedro continuava sua campanha sutil de intimidação, deixando recados anónimos no quarto de João com frases como "seja homem de verdade". Manuel e Maria, alheios ao drama, notavam a mudança no filho mais novo. "O que é com você, João? Parece um fantasma", perguntou Maria uma noite, enquanto preparava sardinha assada. João murmurou algo sobre estresse escolar, mas Pedro interveio. "Ele só está passando por uma fase, mãe. Eu cuido dele." O tom protetor mascarava a manipulação, e João se sentia cada vez mais isolado, como se o irmão estivesse tecendo uma teia ao seu redor. Num fim de semana, a família foi à missa na sede de Lisboa. O sermão sobre pecados e redenção ecoou nos ouvidos de João como uma acusação pessoal. Pedro, ao seu lado, cutucou: "Ouviu isso? É para você." João saiu da igreja tremendo, questionando sua fé. Ele sempre fora devoto, mas agora via a hipocrisia. A igreja pregava amor, mas condenava quem ele era. Naquela tarde, ele caminhou sozinho pelo mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade abaixo, e chorou pela primeira vez em semanas. Miguel, apesar do afastamento inicial, começou a sentir remorso. Ele enviou uma mensagem anônima: "Sinto falta de falar contigo." "Foi covardia minha." João, hesitante, respondeu, e eles marcaram um encontro secreto num café encheado. Lá, sob o sol poente, Miguel confessou: "Meus pais são como os teus, tradicionais. Mas eu não aguento mais fingir." Eles conversaram por horas, compartilhando medos e sonhos, fortalecendo uma ligação que Pedro tentara destruir. Mas João sabia que isso era arriscado. Se Pedro descobrisse, as consequências seriam devastadoras. Pedro, enquanto isso, enfrentava seus próprios demónios. Na universidade, ele estudava engenharia, mas sua concentração falhava. Ele via casais gays passeando livremente pela Avenida da Liberdade e sentia uma pontada inexplicável. Era inveja. Raiva. Uma noite, bêbado com amigos num bar em Barro Alto, ele desabafou: "Meu irmão é gay, e eu o expus para todo mundo. Fiz certo." Os amigos riram, mas um deles, mais sensato, disse: "Isso é cruel, Pedro. Família é para apoiar." As palavras o assombraram, plantando sementes de dúvida. A crise explodiu quando João, encorajado pelo encontro com Miguel, decidiu contar aos pais. Mas Pedro, farejando algo, interceptou: "Se você abrir a boca, eu conto tudo e faço parecer que você é o problema da família", ameaçou. João recuou, mas a raiva fervia. Ele começou a planejar uma fuga, juntar dinheiro de bicos como entregador de jornais e ir para Porto, onde tinha um primo distante mais liberal. Numa discussão acalorada no quarto, Pedro empurrou João contra a parede: "Você acha que pode me desafiar? Eu sou mais velho, eu mando aqui." João, pela primeira vez, rebateu: "Você não manda em mim. Você é só um valentão mimado que tem medo do próprio reflexo." As palavras atingiram Pedro como um soco, e ele saiu furioso, deixando João sozinho com sua determinação crescente. A pressão social aumentava. Na escola, um professor notou o bullying e chamou João para uma conversa. "Se precisar de ajuda, há recursos", disse ele, mencionando o SOS Voz Amiga. João agradeceu, mas o medo de envolver autoridades o deteve. Em vez disso, ele se juntou a um grupo online de jovens LGBT portugueses, onde leu histórias semelhantes: famílias divididas, amizades perdidas, mas também redenções. Pedro, sentindo o controle escorregar, decidiu escalar. Ele espalhou mais rumores, desta vez envolvendo Miguel, forçando-o a negar publicamente qualquer ligação. Miguel, acuado, cedeu, traindo João numa postagem nas redes sociais: "Não sou como ele." João leu aquilo e sentiu uma dor lancinante, como se o mundo o abandonasse novamente. Mas essa traição acendeu algo em João. Ele confrontou Miguel na escola: "Você me usou como escudo para sua covardia." Miguel, envergonhado, admitiu: "Eu tenho medo, João.
Mas você é mais forte do que eu. As palavras o fizeram refletir, talvez a força viesse do sofrimento. Enquanto isso, Pedro começava a pagar o preço. Seus amigos o evitavam, rotulando-o como homofóbico. Uma garota que ele gostava recusou um convite, não saio com quem machuca a própria família. Ele se via isolado, questionando se sua ajuda valer a pena. A tensão familiar atingiu um pico quando Manuel encontrou uma carta de João para Miguel, escondida. O que é isso? Perguntou, confuso. Pedro, presente, viu a oportunidade. Pai, João é gay. Eu tentei protegê-lo, mas ele não muda. Manuel ficou em silêncio, o rosto pálido, e Maria chorou. João, ao chegar em casa, encontrou a família reunida, e o confronto inevitável começou. A sala de estar da casa em Alfama estava carregada de tensão, com o sol filtrando pelas janelas antigas, iluminando rostos contorcidos pela emoção. Manuel, segurando a carta, olhou para João. É verdade, filho. Você gosta de homens. João, coração acelerado, assentiu. Sim, pai. É quem eu sou. Maria explodiu em lágrimas. Meu Deus, o que fizemos de errado? Isso é um pecado. Pedro, encostado na parede, observava com um misto de satisfação e desconforto, sabendo que havia orquestrado aquilo. O debate que se seguiu foi brutal. Manuel, influenciado pela educação conservadora, argumentou: na nossa família, homens casam com mulheres. Pense nos netos, na tradição. João rebateu: tradição não justifica sofrimento. Eu não escolhi isso, pai. Maria, entre soluços, mencionou a igreja. O padre diria que é tentação do diabo. Pedro interveio: eu avisei, João. Agora veja o estrago. Mas João, virando-se para ele: o estrago foi você quem causou, traindo seu irmão. A família se dividiu. Manuel mandou João para o quarto, dizendo que precisavam rezar por orientação. Pedro, sentindo uma vitória pírrica, saiu para a rua, mas o peso da culpa o seguia. Ele caminhou até o castelo de São Jorge, onde turistas riam alheios ao seu turmoil interno. Fiz o certo? Questionava-se. Lembrou-se de um tio distante que fora expulso da família por ser gay, e agora via paralelos com João. João, trancado no quarto, ligou para o grupo de apoio LGBT. Uma voluntária ouviu sua história. Você não está sozinho. Muitos jovens portugueses passam por isso. Ela sugeriu terapia, se necessário, abrigos. João considerou fugir, mas amava sua família apesar de tudo. Ele decidiu tentar dialogar, escrevendo uma carta explicando seus sentimentos, sem culpas. No dia seguinte, na escola, o bullying intensificou. Um grupo liderado por um amigo de Pedro o encurralou no banheiro. Seu irmão disse que você é uma vergonha. Saia daqui. João, defendendo-se, empurrou um deles, resultando em uma briga. Ele acabou no diretório, suspenso por uma semana. Miguel, testemunha, não interveio, aprofundando a traição. Em casa, a suspensão foi o estopim. Manuel gritou: veja o que sua escolha causa. João, exausto: não é escolha, é identidade. E Pedro é o culpado por espalhar. Maria, mediando: Pedro, é verdade que você contou. Pedro negou inicialmente, mas sob pressão, admitiu: fiz para ajudar a família. Manuel, decepcionado: você nos dividiu, filho. Pedro sentiu o chão sumir. Pela primeira vez, via as consequências de suas ações. Ele perdeu o status de filho perfeito, e a família o olhava com desconfiança. Numa noite insone, ele pesquisou sobre a homossexualidade, lendo artigos sobre aceitação em Portugal, país pioneiro em casamentos gays. Uma dúvida crescia: e se ele estivesse errado? João, durante a suspensão, encontrou refúgio na literatura. Leu Memorial do Convento de Saramago, identificando-se com personagens marginais. Ele também conversou com Miguel por mensagem: porque você me abandonou? Miguel respondeu: medo. Mas eu ainda sinto algo por você. Eles marcaram outro encontro, desta vez no Jardim da Estrela, onde, sob árvores centenárias, selaram uma aliança frágil. Pedro, espionando o celular de João novamente, descobriu o plano. Furioso com o que via como rebelião, ele confrontou Miguel na rua: fique longe do meu irmão, ou eu conto para seus pais. Miguel, aterrorizado, cancelou o encontro, traindo João mais uma vez. João, ao saber, explodiu: Pedro, você é um monstro. Destruindo tudo que toco. A briga entre irmãos escalou para violência verbal extrema. Pedro acusou João de egoísmo, João acusou Pedro de inveja. Manuel interveio, separando-os, e anunciou: isso acaba aqui. Vamos ao padre.
A visita à igreja foi humilhante. O padre, conservador, sugeriu terapia de conversão, ideia que horrorizou João. Ele recusou: não vou mudar quem sou. Pedro, ouvindo aquilo, sentiu um remorso profundo. Ele viu o sofrimento nos olhos de João e lembrou de sua própria juventude, quando questionara atrasos passageiras. Talvez sua raiva fosse projeção. Ele começou a se afastar, evitando confrontos, mas o dano estava feito. A sociedade ao redor amplificava o drama. Vizinhos fofocavam, e Maria perdia clientes na loja por ter um filho assim. Manuel, no Porto, ouvia piadas dos colegas. A família pagava o preço da intolerância que eles mesmos perpetuavam. João, determinado, contactou o Ilga e marcou uma reunião. Lá, conheceu outros jovens, compartilhando histórias de resiliência. Você pode escolher lutar, disse o mentor. Inspirado, ele planejou confrontar a família novamente, com fatos e emoção. Pedro, em crise, confessou a um amigo universitário: acho que errei feio. O amigo sugeriu terapia, e Pedro, relutante, agendou uma sessão. Lá, o terapeuta explorou sua insegurança: porque você sente necessidade de controlar seu irmão. Pedro chorou, admitindo medo de perder o papel de homem da casa. O clímax familiar veio numa jantar tenso. João apresentou artigos sobre direitos LGBT em Portugal: somos um país progressista. Porque não podemos ser? Manuel, tocado, admitiu: eu tenho medo do que os outros dirão. Maria, chorando: mas eu te amo, filho. Pedro, em silêncio, finalmente falou: desculpa, João. Eu fui um idiota. Mas a reconciliação era frágil, e João questionava se poderia perdoar. A aparente trégua na família durou pouco. Pedro, embora tenha pedido desculpas, lutava contra hábitos arraigados. Ele evitava João, mas comentários sarcásticos escapavam, ainda conversando com aquele Miguel. João, ferido, respondia: isso não é da sua conta. A dinâmica mudara, João ganhava força, enquanto Pedro perdia terreno. Na escola, após a suspensão, João enfrentou repercussões. Professores o apoiavam discretamente, mas alunos continuavam hostis. Um dia, durante uma assembleia sobre diversidade, João levantou a mão: bullying por orientação sexual é crime em Portugal. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos isolados, mas também vaias. Ele se tornara um símbolo, involuntariamente. Miguel, vendo a coragem de João, reconectou-se. Eles se encontraram no Parque Eduardo VII, caminhando sob o sol de outono. Eu fui covarde, mas quero tentar, disse Miguel. João, cauteloso: preciso de alguém que fique ao meu lado. Sua relação evoluía, de amizade para algo mais profundo, mas sempre platônica, focada em apoio mútuo. Pedro, na terapia, desvendava camadas. Eu invejo a liberdade de João, admitiu. O terapeuta sugeriu que sua homofobia era internalizada, talvez de experiências reprimidas. Pedro negou, mas duvidava. Ele começou a ler sobre a comunidade LGBT, assistindo documentários sobre o orgulho em Lisboa. A família tentava se adaptar. Maria participou de um grupo de pais de filhos LGBT, organizado pela Igreja Progressista. Aprendi que amor é aceitação, contou ela a Manuel. Ele, relutante, concordou em uma sessão familiar. Lá, revelações saíram: Manuel confessou ter um irmão gay que fugira anos atrás. Eu o perdi por preconceito, disse, lágrimas nos olhos. João, empoderado, confrontou Pedro privadamente: sua traição me quebrou, mas me reconstruiu mais forte. Pedro, vulnerável: eu tinha medo de que você mudasse tudo. Mas eu mudei. Eles conversaram pela primeira vez como iguais, compartilhando memórias de infância. Mas o conflito externo persistia. Na universidade, Pedro foi confrontado por ativistas: você é o irmão que otou o João. Isso é abuso. Ele defendeu-se, mas sentiu vergonha. Decidiu se redimir, participando de uma marcha contra a homofobia. João e Miguel enfrentaram seu próprio teste. Pais de Miguel descobriram mensagens e o proibiram de ver João. Miguel, dividido, escolheu confrontá-los: eu sou gay, e João é meu amigo. A reação foi explosiva, ele foi expulso de casa temporariamente, buscando refúgio com João. A família de João, ao saber, debateu: ajudar ou não. Pedro, surpreendendo todos, defendeu: ele precisa de nós. Eu causei isso. Manuel concordou, oferecendo abrigo. Maria cozinhou para Miguel, um gesto de aceitação. O ponto de virada veio numa crise: João, estressado, sofreu um ataque de pânico na escola. Hospitalizado brevemente, ele refletiu sobre o custo emocional. Vale a pena lutar? Perguntou a si mesmo.
Pedro, visitando-o, confessou: eu te invejava por ser autêntico. Eu fingi ser perfeito. João, perdoando parcialmente: o perdão leva tempo, mas podemos tentar. A sociedade portuguesa, com suas contradições, leis avançadas versus tradições, espelhava o drama familiar. Notícias sobre ataques homofóbicos em Lisboa lembravam João do perigo real. Miguel, morando temporariamente com eles, fortaleceu laços. Ele e João planejavam futuro, universidade, independência. Pedro, inspirado, mudou curso para psicologia, focando em saúde mental LGBT. Mas traições passadas assombravam. Um dia, um antigo amigo de Pedro espalhou mais rumores, forçando João a defender-se publicamente num post online: ser gay não é vergonha. Vergonha é trair família. A resposta foi mista: apoio de estranhos, crítica de conservadores. A família uniu-se, Manuel defendendo o filho pela primeira vez: meu filho é corajoso. Pedro, sentindo redenção, pediu perdão a Miguel: eu errei com vocês dois. Miguel aceitou, selando uma aliança improvável. À medida que o ano acabava, João olhava para o futuro com esperança cautelosa. Ele sabia que a jornada era longa, com mais conflitos à frente. O inverno em Lisboa trouxe chuvas frias, mas também um ar de renovação para a família. João, agora 18 anos, se formava na escola com notas razoáveis, apesar do turmoil. No dia da cerimônia, Miguel estava ao seu lado, aplaudindo. Pedro, da plateia, sorria genuinamente pela primeira vez em meses. Manuel e Maria, orgulhosos, sussurravam: nosso menino cresceu. Mas cicatrizes permaneciam. João ainda tinha pesadelos com o outing, e terapia ajudava a processar. Ele se voluntariava no ILGA, ajudando outros jovens, transformando dor em propósito. Pedro, na universidade, se tornara defensor de direitos LGBT, palestrando sobre erros passados. Eu fui o bully na minha própria casa, admitia, inspirando mudanças. Mas o preço era alto, perdeu amigos antigos, ganhou novos. Miguel, reconciliado com pais após mediação, visitava frequentemente. Sua relação com João evoluía para um namoro discreto, cheio de respeito e compreensão. Uma crise final testou todos. Durante o carnaval, um grupo homofóbico atacou um evento LGBT no Bairro Alto. João e Miguel estavam lá, e Pedro, sabendo, correu para protegê-los. Na confusão, Pedro foi agredido ao defender o irmão: deixem meu irmão em paz. Ele acabou com um braço quebrado, mas salvou João de pior. No hospital, a família se reuniu. Você me salvou, disse João, lágrimas nos olhos. Pedro, era o mínimo depois do que fiz. Manuel, estou orgulhoso de vocês dois. Maria, Deus nos guiou para isso. A experiência uniu-os, mas destacou o custo. Pedro perdeu mobilidade temporária, João ganhou mais ansiedade, mas todos cresceram. Anos depois, refletindo, João via a jornada como uma lição de resiliência. Pedro, agora terapeuta, ajudava famílias como a sua. Mas a pergunta persiste: foi a traição de Pedro necessária para a família acordar, ou apenas uma crueldade evitável?